Olha, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Celina Veronese, cujo nome é Carpe Diem, aproveite o dia. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, uma meditação para cada dia do ano. E quando nós estudamos o texto, quando nós lemos a palavra de Deus, não tem como não estarmos, não sermos exortados, inspirados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e vai nos engajar cada vez mais com a missão de Deus. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto, não ajudei em nada, por isso que eu vou ler, a gente vai ler junto e eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isto esclarecido, vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos aprender de Ti como aproveitar cada dia na Sua presença. Que nós possamos aprender que com o Senhor todos os dias são bons. Em Teu nome que oramos, Jesus. Amém. Bom, então o nosso texto bíblico está em Gálatas 6, de 7 a 10, e diz assim: Não vos enganeis. Deus não permite zombar. Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois, se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Bom, então o nosso texto chama-se Carpe Diem, aproveite o dia. E o versículo escolhido foi esse último, que diz assim: Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Bom, irmãos, então essa expressão Carpe Diem, ela é muito conhecida. Muitas pessoas repetem essa expressão, mas talvez nem saibam que ela foi escrita há muito tempo, há 65 anos antes de Cristo, no tempo de Horácio, de 65 a.C. a 8 a.C. Horácio era um poeta romano e ele usou essa expressão Carpe Diem em uma de suas odes, de suas poesias, né? E em sentido literal, assim, do jeito que é escrito, o carpe quer dizer colha, né? Como se você estivesse no pomar e você colhesse alguma coisa, né? E quando você tá no pomar e você só vai colher aquela fruta que tiver com uma aparência que você acha que vai estar boa, deliciosa, bonita, né? Então, o conselho do Horácio, do poeta Horácio, seria isso. Colha a fruta, colha a vida, né? Saboreia com todos os sentidos, de todos os jeitos. Quando você colher, você aproveita aquilo como se não tivesse outra fruta melhor em todo o pomar. Então, você colhe aquela fruta e saboreia. Bom, e Horácio, ele era adepto de uma filosofia chamada epicurista, que era uma filosofia que nasceu lá em 341 a.C. até 270 a.C., onde se aprendia que os prazeres da mente e do espírito, né, representavam o único bem da vida humana. Logicamente, isso a gente está falando aqui de uma forma muito simples, né? Porque o epicurismo aqui merecia uma explicação maior e melhor, eu acredito, né? Mas, enfim, o que a irmã está dizendo é que os epicuristas, eles eram a favor do prazer. E, logicamente, esse prazer, quando morresse a pessoa, o prazer também morreria. Então, mais ou menos, ela acredita que os epicuristas tinham esta como é que fala? Essa expressão, eles acreditavam, como está escrito em 1 Coríntios 15, de 11 a 32, que é: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Então, eles se opunham à doutrina acerca da ressurreição, né?
Então, aqui se faz menção a 1 Coríntios 15, de 11 até o 32. Então, eu vou ler para vocês mais ou menos, para quem não tem aí à disposição uma Bíblia. Então, eu vou ler para a gente compreender, né? O que os epicuristas eram contra, né? Então, ou seja, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àqueles que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que batizam eles, então, pelos mortos? Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, e que amanhã morreremos. Então, esse é o trecho de Coríntios, né? Que fala acerca da ressurreição. Então, aqui o irmão Paulo está falando, bom, se morto não ressuscita, então Jesus não ressuscitou, então nós estamos tudo perdido, né? Então, o epicurismo dizia o quê? Que não existe ressurreição e que a gente tinha que aproveitar a vida assim aqui, porque a gente ia morrer e ia acabar. Mas, hoje em dia, seja em latim, seja em português, geralmente a expressão carpe diem é um incentivo à busca de prazeres de todas as formas, do ouvido, do olho, do gosto, enfim, olfativo, né, visual, sensorial, enfim. Por quê? Carpe diem, aproveite o dia hoje, porque amanhã ninguém sabe. Mas nós temos a esperança da vida eterna. Mas a gente também não pode se enganar dizendo que a gente não vai morrer aqui nessa terra, né? Que a vida nessa terra não vai acabar. Então, por que a gente não aproveita essa expressão carpe diem com uma conotação cristã? Nós também podemos aproveitar o dia. Nós também podemos aproveitar a nossa vida do ponto de vista de Jesus Cristo. Então, o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, diz assim, ó. Primeiro, como que você pode aproveitar o dia como carpe diem, colocando os desejos espirituais acima dos carnais. Segundo, fazendo o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Então, irmãos, comendo, bebendo ou fazendo qualquer coisa, a gente tem que fazer para quem? Vamos ver aqui em 1 Coríntios 10, 31. E diz assim, ó. Portanto, quer comais
quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, sim, podemos aproveitar cada dia, carpe diem para nós, mas façamos tudo para a glória de Jesus. Amém? Bom, irmãos, então nosso manancial termina assim, ó. Colha cada novo dia como se fosse o último, mas não o saboreie sozinho. Reparta-o com todos ao seu alcance. Que é um desejo de Jesus para a nossa vida, né? Que nós possamos ser generosos e abraçar aqui todos os nossos irmãos, compartilhando aquilo que a gente tem recebido. Bom, agora eu vou terminar, deixando meu abraço aqui, meu abraço de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos como aproveitar o dia, carpe diem, do ponto de vista cristão, para nós o abraço da super mega certo. Quero que você se lembre também do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano, que é assim, ó. Não tema, independente do que você está passando, ó, não fica com medo não, irmão. Não fica com medo não, irmão. Sabe por quê? Deus já está lá.